Fala pessoal, beleza? Então, estou fazendo esse vídeo aqui para atender o pedido do nosso seguidor inscrito, o André Ferreira, tá? Então ele pediu algumas dicas sobre como prevenir delaminação no vidro, se o carro pode ficar muito tempo exposto ao sol, etc, tá? Então eu acho que antes disso é legal a gente falar um pouquinho sobre como que a gente fabrica, né, um vidro blindado. Então, o vidro blindado, basicamente, ele é uma composição de camadas. É como se fosse um sanduíche com várias camadas de pão e alguma outra coisa entre elas, tá? Então a gente intercala pão e recheio, digamos assim, só que nesse caso a gente está falando de camadas de vidro e um plástico específico ou uma resina sintética, tá? Então é como se fosse um pedaço de vidro, aí depois vem um, um plástico especial, enfim, uma resina, alguma coisa assim, outra camada de vidro, outra camada dessa resina e por aí vai. A quantidade e o material em si específico tá, varia de fabricante de vidro para fabricante de vidro. E essa resina ou plástico geralmente é utilizado o polivinilbutiral, o PVB, e também o poliuretano, tá? E na camada mais interna do vidro, então imagina aqui, né, que essa parte aqui que eu estou desenhando agora aqui, né, essa parte de fora, ela é a parte externa, tá? Então a parte que foi virada para o lado de fora do carro. Então a gente está falando da camada aqui da parte de dentro, tá? Que está virada ali para o motorista. Essa camada geralmente é de policarbonato, tá? Então a ideia é que ela ajude a reter estilhaços que eventualmente possam surgir, tá? Porque no final do dia, se não tivesse essa camada, se esse sanduíche recebesse um tiro, podia ser que algum estilhaço de vidro pudesse lá causar uma surdez, uma cegueira em você ou algum dano à sua integridade. Então o policarbonato ele tá aí. Uma curiosidade é que as pessoas às vezes elas acabam, meu carro está com uma delaminação, acabam tirando a camada do policarbonato, cara, você está destruindo a propriedade balística desse vidro, então você pode ser que você não esteja seguro, tá? Então, como é que funciona o processo de montagem do vidro? Então, imagina que a gente montou essas três camadas aqui, com esse PVB aqui e o poly na ponta. Então, o que o pessoal vai fazer? Eles vão montar esse sanduíche de vidros e plásticos e camadas no formato específico de acordo com o carro, né? Então, é feito o molde do para-brisa, do vidro lateral, do vidro traseiro e por aí vai. E esse negócio, ele é comprimido, né, apertado, num sanduíche a vácuo. Então, ele coloca como se fosse deixa eu desenhar aqui, um invólucro a vácuo, né? Eles botam aqui, conectam com um negócio que suga o ar todo, tá? Então ele vai comprimir isso, tá? E vai ficar um sanduíche fechadinho. Então vai ficar alguma coisa parecida com, sei lá, talvez alguma coisa assim. Aqui, uma camada assim, outra camada, outra camada. Então vai ficar um negócio comprimido, né? Isso aqui a gente está como se estivesse falando do vidro de lado, né? Não de frente, tá? Senão não ia dar para ver nada. Enfim, esse negócio aqui, ele é embalado a vácuo, tá? Então vai ficar um container, digamos assim, sem ar, tá? Esse negócio vai ser comprimido, né? Vai ter uma pressão ali. Isso ele é colocado num forno que a gente chama de forno de autoclave, que é como se fosse uma panela de pressão que vai ajudar isso a fundir, né? Esses componentes, tá? Então, essa aqui é a ideia, tá? Então, o que acontece na prática, né? Se a gente pegar esse vidro, eu vou apagar aqui a capinha para ficar mais fácil de entender, vou usar esse aqui como exemplo, tá? Então, imagina que esse vidro ele vai sofrer um ataque de um projétil, então chegou uma bala aqui disparada, né, para cá, uma velocidade tal. O que vai acontecer, né? A camada mais externa é a primeira camada de proteção. O vidro, né, ele é um material abrasivo, então a ideia é que as camadas de vidro duro eles vão causar uma deformação do projétil e também de alguma forma eles vão tentar corroer, deformar e talvez até quebrar fragmentar esse projétil. Então a bala que era assim, ela pode ficar um pouco deformada, pode soltar alguns estilhaços, né? E, enfim, conforme ela vai avançando, ela vai dispersando energia através da rachadura, digamos assim, do vidro e do arrasto que vai acontecer ali dentro. E essas partículas vão ficando presas, né, nessas camadas de vidro e material, e plástico, alguma coisa assim. E esse troço vai sendo absorvido até que a bala não consegue chegar, né, na parte final, tá? Então, se você olhar em alguns testes de habilidade, você vê que a bala às vezes passa algumas camadas, mas a parte interna ali do policarbonato, que está em vermelho aqui na figura, né, ela fica ilesa. Você passa o dedo, você nem sente nenhuma aspereza nem nada. Então a bala ela vai batendo, ela vai perdendo energia cinética, né, ela vai desacelerando, fragmentando
e essa quebra de gelo vai absorvendo essa energia até que a bala não consiga atingir. Então, basicamente, é assim que funciona, né? Então, esse efeito vai sendo amplificado conforme a bala vai passando pelas camadas do polivinil, do vidro, polivinil e tudo mais, tá? E tudo mais. E aí, no final, sobra alguns chiatos, tudo é segurado, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Então, o forno de autoclave, ele configura mais ou menos uns 800 graus por aí, tá? Que é a temperatura necessária para que esse vidro sente na armação, né? Atinja o formato correto, que tem o encaixe perfeito no carro e por aí vai, tá? Um outro ponto importante, né? Então, vamos pegar aqui o... Vamos fingir que eu tenho um para-brisa aqui, tá? Finge que isso aqui já é o vidro blindado, tá? Não é uma camada só. Então, tem várias camadas aqui, tá? E tem o vidro blindado. E aí um dado interessante é que podem acontecer distorções óticas, tá? Então, devido a alguma tensão que ficou no próprio material durante o processo de autoclavagem do forno, pode ser que, sei lá, algumas regiões elas acabem distorcendo, geralmente nas bordas, tá? Causando algum tipo de distorção ótica, como se fosse uma lente de aumento, alguma coisa assim pode causar dor de cabeça a alguém, dependendo do caso. E aí, alguns fabricantes de vidros têm um processo adicional que é mais ou menos assim. Em vez deles fazerem o vidro que vai encaixar exatamente na moldura, eles colocam o vidro. Tá? Então, a gente tem esse vidro aqui que vai ser colocado lá. Eles colocam o vidro um pouco maior. Então, imagina que esse aqui é o vidro. Na verdade, o vidro útil que vai ser encaixado dentro do carro é essa estrutura aqui interna. Eles botam uma bordinha a mais de vidro, tá? E aí, depois do processo de autoclavagem, se tivesse algum tipo de distorção, por exemplo, nas bordas, eles vão e eles recortam esse vidro aqui, esse pedaço fora. Você tem um vidro final que ele é mais, digamos assim, mais livre de distorções que possam acontecer, tá? Bom, por que eu expliquei tudo isso para a gente chegar aqui na pergunta do nosso amigo André, tá? Então ele perguntou, né, o que a gente pode fazer para, enfim, delaminação, como prevenir, tudo mais. Então vamos lá. Né? Por que eu expliquei tudo isso? Porque isso tudo faz sentido para você entender o que vai acontecer, tá? Imagina a seguinte situação. É, antes de tudo, né, é importante falar, bom, busque um vidro de qualidade, tá? Então, assim, encontre uma blindadora que use vidros de qualidade, depois eu posso fazer um outro material explicando quais são os vidros da minha recomendação de qualidade, tá? Né, mas também eu não quero aqui fazer uma propaganda específica nesse vídeo, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou imaginar que esse vidro é um sanduíche, tá? E aí vou fazer uma analogia. Tá ligado quando você coloca, por exemplo, uma garrafa de vidro dentro do freezer, você quer beber uma água bem gelada, e você coloca água aqui dentro do negócio, né, dessa garrafa de vidro, e coloca esse negócio aqui na geladeira, certo? No freezer. E se você reparar, se você esquecer, pode acontecer de explodir esse negócio, né? Então pode ser que exploda a garrafa, você vai ver ter um bando de caco de vidro com gelo e vai dar um trabalho danado para você limpar, né? Tipo, vai ter vidro, caco, água congelada e gelo, enfim, por aí. E por que que isso acontece? Você sabe por que isso acontece? Isso acontece, na verdade, porque é o seguinte, tá? Tem uma propriedade dos materiais que eu vou chamar aqui de coeficiente de dilatação, que é o seguinte, né? Quanto uma alteração de temperatura, ela afeta a distância, né, entre as moléculas, no caso os átomos ali, e quanto aquele material se expande de acordo com uma variação de temperatura. Então, o que acontece aqui? A água ela tem um comportamento diferente quando ela congela, então ela ocupa um volume maior do que no estado líquido. O vidro não. Então, o que acontece? A água de dentro expande, o vidro não expande a mesma velocidade e volume, e aí acaba ocorrendo essa pressão interna que explode o vidro. Então, essa analogia, por que ela é importante? Tá? Não que a gente tenha água no vidro blindado, mas é que o modelo é bem parecido. Então, imagina que eu tenho várias camadas, como a gente desenhou aqui. Então, eu tenho uma camada aqui, tá? Uma camada de um material, uma outra camada e por aí vai, tá bom? Vou botar aqui mais uma camada e mais outra camada. Como a gente falou anteriormente, não é o mesmo material. Então, o vidro é o vidro. E essa camadinha que tem aqui vai ser um PVB, um polivinilbutiral, poliuretano, policarbonato, tá? Na última camada aqui. O que acontece? Se você pegar esse sanduíche que está no teu carro lá e expor isso a uma variação de temperatura, como deixar ele no sol, o que vai acontecer? Quando você aquece o material, a tendência é que ele se expanda, correto? Então, esse vidro, ele por questões da própria propriedade do material, ele vai se expandir. Ele vai para cá, para cima. Em todas as direções ele vai ter uma expansão. E os materiais que estão ali no caso, PVB e tudo mais, também
vão se expandir. Então esse aqui ele vai se expandir para cá, vai se expandir para cá, para cá. Ele vai se expandir e o poly também, tá? Só que qual que é o ponto? Você lembra que eu falei da água e do vidro? De alguma forma é parecido, por quê? O coeficiente de dilatação do vidro ele é diferente do PVB e também do poliuretano. Então, conforme o carro esquenta, expande, esfria, esquenta, esfria, é como se eu estivesse fazendo um movimento como se eu estivesse lá, puxando e deslocando um material em cima do outro, e isso pode gerar um descolamento. Então, assim, é como se eu, sei lá, se tivesse um adesivo e alguma coisa grudada nele, e conforme eu vou mexendo o adesivo para um lado para o outro, ele vai se soltando. Então, o processo ele é muito parecido. Então, a delaminação, no final do dia, acontece quando uma dessas camadas se descola da outra, porque, enfim, expandiu, contraiu, e acabou formando aqui dentro, né, uma microbolha, ou um afastamento, ou um espaço que pode ser ocupado por ar, por exemplo, tá? Pode entrar ar nesse negócio. Então, basicamente, a delaminação seria esse processo, tá? Então, a contínua expansão e compressão desses materiais, ele vai gerar essa delaminação. Então, o nosso amigo aqui, André, ele perguntou, né, sobre o exposto ao sol, o que acontece? Se você expõe esse carro ao sol, o que vai acontecer? Ele vai expandir o material e depois que ele vai refrigerar, ele vai diminuir. Então, você coloca o carro numa amplitude térmica muito grande. Então, uma coisa é um carro que fica no ambiente controlado, sei lá, vou botar aqui, uma temperatura entre, sei lá, 16 e 20 graus, por exemplo, tá? E esse troço está sempre oscilando entre essa temperatura aqui. A outra coisa é você levar um carro para uma temperatura no sol, que o carro lá dentro, né? Porque assim, o vidro ele é bem grosso, né? Então acaba que ele funciona por ser várias camadas como um grande isolante. Então o carro no sol ele vai receber o infravermelho, então você vai passar, vai ficar dentro do carro, vai ficar ali preso, assim, a temperatura vai subir pra caramba, tá? Então pode chegar talvez lá 60, 80 graus, não sei, tá? E aí o que acontece? Eu estou estressando demais esse material, né? Uma coisa é eu botar água no freezer, na geladeira, né? Em vez de botar no freezer. Então a água vai diminuir um pouco a temperatura, muito pouco. Outra coisa é eu botar no freezer que está ali a -2, -4, menos alguma coisa assim. Então essa amplitude térmica grande causada por deixar o carro exposto ao sol em relação à temperatura padrão é o que vai acelerar esse processo de eliminação, porque é como se estivesse esticando e apertando ainda mais essas camadas de vidro umas contra as outras, tá? Uma contra a outra, tá bom? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Qualquer atividade que, porventura, possa levar essa expansão e contração, vai, de alguma forma, acelerar. E mudanças bruscas de temperatura também podem levar a esse negócio, né? Porque, de repente, tudo se contrai muito rápido, pode descolar alguma coisa. Então, um outro cuidado, então eu vou começar a escrever aqui, tá? Nessa outra página aqui. É o primeiro cuidado, é evitar deixar o carro exposto ao sol por um longo período, porque isso aqui vai ter um aumento grande de temperatura e amplitude térmica do carro, tá? Então isso aqui foi tentando dizer o sol. Enfim, vai vir raios solares, vai entrar muito calor dentro do carro, a temperatura vai ficar muito elevada aqui dentro. Isso vai gerar uma grande amplitude térmica, o vidro vai ficar muito quente, depois ficar muito frio. E aí imagina se você pega essa situação e ainda liga o ar-condicionado apontado para o vidro. E aí você vai dar um choque térmico no vidro que pode, de repente, dar uma trinca ou causar uma delaminação ali, tá? Então tem que tomar esse cuidado. E o mesmo se aplica ao seguinte, eu estou com o carro aqui no sol, então é evitar parar no sol, evitar choque térmico. Então, por exemplo, nunca deixa a ventoinha, né, do ar-condicionado apontando para o vidro, então para não dar nenhum tipo de choque térmico, então não deixa. E cara, evita lavar o carro no lava-jato, por exemplo, vai dar um jato de água fria no seu carro se o dia estiver muito quente, então deixa para lavar o carro, evitar lavar carro quente, tá? Porque você pode dar um choque térmico, né? Você pode pegar um vidro que está a 80 graus, 90 graus e jogar água fria nele, você vai contrair ele, pode rachar ou dar algum tipo de problema. Então, evitar, se possível, lava o carro no dia de chuva, né? Não é uma boa ideia, né? Porque a chuva vai estragar a limpeza, mas assim, um dia nublado seria um bom dia ou um período mais de final de dia, início do dia, quando o sol ainda não está muito forte, tá? Então, do ponto de temperatura, eu diria que é isso, tá? Então, evitar parar no sol, evitar um choque térmico, seja apontando o vento do ar-condicionado direto para o vidro, seja deixando o carro exposto ao sol, né? Ou andando no sol por um certo período, depois dar um choque jogando uma água fria, lavando o carro. E acho que eu diria que do ponto de vista de sol seria a indicação, tá bom? Beleza. Um outro ponto importante que pode prejudicar o vidro, né? Ah, lembrando, né? Lavar o carro com vidro quente, além de laminar, pode dar trincas, tá? Pode realmente rachar o material ali.
Então imagina que eu tenho um vidro sobre uma camada de plástico e de repente esse vidro ele se contrai muito rapidamente. Então talvez aconteça o seguinte, ele vai gerar uma trinca, porque o vidro vai se afastar, vai estar meio que grudado no plástico e isso vai gerar uma trinca no vidro, tá? E aí é complicado. Um outro ponto importante para aumentar aumentar a durabilidade do vidro também é todo o cuidado com a movimentação. Então, pensa que o vidro normal tem seus problemas, mas no geral é muito mais tranquilo a manutenção. Mas um vidro blindado, como a gente falou, são várias camadas. Então tem a camadazinha, outra camada e os plásticos aqui dentro, tá? E esse vidro, por exemplo, o vidro da Infinity, se eu não me engano, ele tem 38 quilogramas metro quadrado. Então ele é muito pesado, é pesado. Se segurar um vidro na mão é difícil de segurar. E esse negócio, imagina que é o seguinte, né? Você está com o seu carro andando, você tem a porta com o vidrão grosso blindado grudado, e você vai fazer uma torção. Você vai passar no quebra-molas de lado, então você vai passar no quebra-molas de lado, você vai deixar o carro parado desnivelado, né? Duas rodas na calçada, duas rodas fora, o que isso pode acontecer? Isso pode torcer a carroceria, tá? Então imagina que é tipo, eu tenho um carro, e eu estou botando aqui, tipo, finge que isso aqui é o meio fio, então eu parei uma roda no meio fio, uma roda fora, alguma coisa assim, tá? E aí você pode gerar tensões, tá, no carro, em ângulos específicos e tudo mais. E esse carro, por ter esse vidro mais grosso que você, esse vidro ele pode ser torcido e trincar. Então tem que tomar esse cuidado adicional também. Evitar parar o carro em lugares muito tortos, né, tipo uma roda fora, uma roda dentro. Evitar passar no quebra-molas de lado, tenta passar sempre o quebra-molas reto. E obviamente, dependendo do carro, talvez esse problema seja mais atenuado. Se um carro que tem um bloco bem rígido, tipo um Jeep de verdade, um Jeep off-road, alguma coisa assim, talvez isso não afete tanto, mas algum carro um pouco mais flexível isso pode acabar dando algum tipo de problema, tá? E um outro ponto é nunca, em nenhuma hipótese, abrir o vidro, somente estritamente necessário, e nunca bater a porta com o vidro não estando completamente fechado. E por que isso, né? Uma coisa é um vidro, então vou dizer aqui, finge que isso aqui é um pedaço da porta, tá? Então eu tenho aqui a porta do carro, não é o desenho ideal, mas representa. E aqui eu tenho o meu vidro normal, tá? Beleza. Se eu bater a porta com ele semi-aberto, o que vai acontecer? Nada. Mas se esse vidro são várias camadas e tal, tem o peso de 38 kg por metro quadrado, uma coisa é você encostar um vidro leve. Outra coisa é você dar uma pancada que vai ter a inércia de 38 kg por metro quadrado, jogando o pedaço do livro que não tá, o pedaço do vidro, desculpa, que não está bem sustentado em cima e embaixo contra esse ponto de tensão aqui. Então, se ele tivesse fechado, ele estaria protegido aqui, então ele está bem seguro, mas como ele está semi-aberto, né, então ele está afastado do negócio, o que vai acontecer? Vai acontecer uma enorme tensão nesse pedaço aqui, né? É como se eu estivesse pegando um negócio bem pesado e jogando ele para ser torcido. E isso aqui pode trincar o vidro, tá? Então esse é um outro cuidado que você tem que tomar. Então, evitar esse tipo de coisa, então evitar bater do carro, evitar abrir o vidro em geral, né? Então, se deixar aberto, não bater nunca, em nenhuma hipótese bater o vidro com a porta aberta, com o vidro semi-aberto. Outro cuidado, evitar ficar baixando e subindo do vidro com o carro desligado. Então, o motor que vai subir desse vidro ele tem que ser recondicionado e reconstruído, por causa que é um peso muito maior do que um normal. Então, evitar ficar subindo e descendo o vidro e só fazer isso com o motor ligado também para não forçar demais algum tipo de sistema ou bateria ou alguma coisa assim, tá bom? Então, esse é o outro cuidado. E por fim, o interior do vidro, né, que eu falei que é de policarbonato, ele é um material certamente sensível. Então, evitar, sei lá, roçar alguma coisa de metal, esfregar um anel, esbarrar, meter a unha, porque ele é um material sensível. Então, evitar esse tipo de coisa pode, enfim, dar algum problema. E, cara, tomar muito cuidado na limpeza, não usar nenhum tipo de detergente, basicamente um paninho neutro com água é o melhor que você pode fazer. Porque vai que tem alguma outra substância, ela pode ser absorvida pelo policarbonato e ficar alguma mancha no seu vidro que nunca mais vai sair, tá bom? E por fim, insufilme pode ser uma coisa que ajude também a aumentar a durabilidade, tá? Só que, vou voltar aqui a outra página, tá? Então, nessa última camada, o insufilme normal fica dentro do carro, então você coloca uma camada de insufilme aqui grudado. Qual que é o problema? Se eu tiver que tirar esse insufilme, eu posso danificar a camada do policarbonato, tá? E se esse insufilme for ficar descolorido, que pode acontecer dependendo do caso, e eu tiver que trocar, mesmo problema, tá bom? Então, a recomendação é, tá? A minha blindadora do meu último carro, ela indica isso, tá? Não botar insufilme interno, botar o insufilme externo, tá? A durabilidade, obviamente, não vai ser tão grande quanto ela e é recomendado usar para esse insufilme externo algum insufilme que seja de nanocerâmica ou nanocarbono,
tem um que eu uso no meu carro, que é o da Window Blue, tá? Que eu acho ele bem bom, que ele retém, se eu não me engano, uns 90% dos raios UV e uns 80% dos raios infravermelhos. Então, até uma outra vantagem. Então, se você tem uma camada aqui na frente do seu carro que está refletindo, né? Deixa eu desenhar aqui de uma forma melhor. Eu tenho uma camada a mais aqui no meu carro que está refletindo ultravioleta e está refletindo infravermelho, eu estou deixando menos calor entrar no carro. Então, possivelmente, eu vou ter menos amplitude térmica dentro do carro. Isso pode também ajudar a preservar o vidro. Bom, da minha memória, eu diria que esses são os pontos mais importantes para você prevenir delaminações nos vidros, tá? Pode acontecer. Existem novas tecnologias de vidro, tá? Então, vidros Eternity Infinity, por exemplo, eles utilizam outro composto plástico entre as camadas de vidro que, do meu estudo, tá? Ele aparentemente ele tem um coeficiente de dilatação um pouco mais próximo do vidro. Então não é que nem o vidro e a água que congelou. Então assim, como ele tem um coeficiente de dilatação próximo, ele meio que estica e se comprime meio que junto com o vidro. Então você diminui as chances de ocorrência de uma formação de bolha. A consequência é que esse tipo de vidro geralmente, né, pode apresentar algum tipo de visão meio que leitosa. Você olha através dele com sol intenso, ele fica um pouco como se tivesse um pequeno, tá, como se tivesse passando um pouco de leite no vidro e fica um pouco opaco ali. Mas isso é uma característica do vidro e não afeta nada a blindagem nem a visibilidade no uso geral, tá? Bom, eu acho que é isso que eu tinha para passar aqui, tá? Se ficou alguma dúvida, por favor, pergunte. Valeu!